Olá, você é aluno do CCIM, aqui é o professor Ivo Segundo, matéria de ensino religioso, nós estamos na aula de número 26, é uma alegria poder estar aqui e ministrar essa aula para você. Eu desejo profundamente, um desejo profundo do meu coração de que essa aula possa edificar sua vida, te fortalecer, te dar aí uma esperança, um tempo novo na sua vida, tá bom? Nessa aula de hoje, eu quero começar falando a respeito da importância da fé. Lembro que na última aula, enquanto eu falava sobre identidade, né, o cristão, a pessoa ter uma identidade, eu falei que para que nós pudéssemos acessar essa identidade era necessário uma palavrinha de duas letras, que é fé. Então, hoje eu quero conceituar, trazer para você o conceito da fé, trazer para você a importância que existe nesse elemento e como nós podemos fazer para entender isso, praticar a fé nas nossas vidas. Então, como base, como apoio aqui, eu quero compartilhar algo com você, né? Então, o nosso tema aqui está sendo discutido é identidade, certo? Eu estou falando sobre quem nós somos e o ponto de vista aqui de quem nós somos não é uma discussão completa, não é uma discussão voltada para o lado filosófico, e sim uma discussão voltada para o lado espiritual, certo? Eu vou falar um pouco sobre isso nesse momento aí em que nós estamos discutindo ao longo dessa aula. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer para você é exatamente é, onde eu parei na aula passada, né? Que eu falei que dentro da formação do ser humano, entre espírito, alma e corpo, nós herdamos geneticamente características no corpo e na alma, existe uma herança genética nesse sentido. Dentro desse composto da herança genética, o ser humano também é feito pelo espírito. Então, o ser humano tem três áreas, então é o espírito, a alma e o corpo, mas geneticamente nós só temos carga, só recebemos herança genética dos nossos pais, dos nossos genitores, na alma e no corpo. Nós já discutimos bastante sobre isso, falamos lá daquela experiência dos ratinhos, que o medo passou da ratinha mãe para o ratinho filho, já falamos também a respeito das características físicas, né, cor dos olhos, tipo de pele, altura, tipo de cabelo e tudo mais. E agora nós precisamos discutir um pouco melhor aquilo que eu afirmei na última aula, de que a herança genética no seu espírito vem do Senhor, vem de Deus. Só que isso só é ativado através da fé. Na última aula eu falei, né, trouxe já por duas aulas, eu trouxe o conceito de que criar é diferente de formar, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E sendo criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que refletir características de Deus. Mas por que nós não refletimos? Por que muitas pessoas não refletem? Porque elas estão desativando, elas não ativaram a herança genética que elas têm na sua área espiritual, que é a intuição, a consciência, a comunhão com Deus. E essa ativação, essa ação, ela vem através da fé. Então, nessa aula de hoje, eu quero discutir com você, ou colocar aqui para você a proposta de você veja o que é fé. Então, vamos seguir aqui. Primeiramente, um texto que é central demais dentro do conceito bíblico, é que João, né, o evangelista João, São João, ele escreve no seu evangelho, logo no início, nas primeiras palavras que ele coloca no evangelho, no seu evangelho, ele fala o seguinte: que aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes uma capacidade. Qual é a capacidade? Se tornar filho de Deus, ser feito filho de Deus. Essa capacidade, a palavra poder aqui no texto, né? O texto diz assim, poder. Deus deu-lhes o poder de serem feitos. A palavra poder aqui não é força, não é poder de ter um superpoder, né? Você joga ali um jogo qualquer, vou pegar um exemplo bem simples, eu sei que a maioria de vocês conhece, apesar de que muitos eu sei que não jogam. Você vai pegar um Clash Royale, por exemplo, daí você vai fazer a competição de uma torre contra outra, e aí quando você está competindo de uma torre contra outra, você tem ali os elementos, você tem os arqueiros, você tem o gigante, você tem os cavaleiros, cada um deles tem um poder, uma força. E não é desse poder que eu estou falando. O
que eu estou falando é da capacidade de fazer algo. Então Deus deu o poder. Por exemplo, eu ergo aqui, eu estou com o meu teclado aqui, por exemplo, né? Então, esse teclado, eu tenho força para poder levantar o teclado, segurar o teclado. Agora, se eu quisesse levantar um carro, eu não tenho força, portanto, eu não posso levantar um carro, é muito pesado. Então, a palavra poder aqui significa capacidade. De outra forma, de uma outra forma de interpretar isso, João está dizendo o seguinte: você tem a possibilidade de dizer assim, olha, eu quero ser filho de Deus. E aí você ativa geneticamente o seu espírito. Por isso que existe uma diferença muito grande na herança genética dos pais e na herança genética que vem de Deus. Mas para que você possa ativar isso, tem um caminho, tem uma forma, tem uma maneira, uma forma de chegar lá. E o texto diz assim, a saber, aos que creem. E aqui está, entre aspas, o segredo. Não é segredo, né? Se fosse segredo, não estaria escrito. Aqui está a chave, a forma como nós devemos enxergar essa possibilidade. Como é que você sabe que você tem capacidade de ser filho de Deus? Quando você crê no nome de Jesus, quando você crê naquilo que Jesus fez por você. E aí, o texto fala que Deus não teve filhos de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, né? Nós não somos filhos de Deus nesse sentido carnal, natural, mas nascemos diretamente de Deus, e Deus é espírito, por isso nós nascemos no espírito e herdamos geneticamente algo no espírito. Dentro desse conceito, então, crer pressupõe que você precisa ter fé. Para que você possa ter fé, eu quero conceituar do ponto de vista do dicionário primeiro e depois do ponto de vista bíblico. O dicionário diz que a fé é uma adesão de forma incondicional, a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Vou dar um exemplo aqui, talvez bem bobo. Deixa eu pegar, eu vou baixar um pouquinho a câmera, presta atenção comigo. Vai ficar olhando só minha barriga aí. Aqui acho que já é suficiente. Então eu tenho aqui comigo, duas na verdade, mas quero dar exemplo de uma só. Eu tenho aqui comigo uma cadeira plástica. Olha essa cadeira aqui, uma cadeira leve, olha, eu levantei com uma mão só. Talvez pese aqui uns 2 quilos, 3 quilos, não sei, não mais do que isso, 3 quilos seria muito até. Essa cadeira, eu não sei quem foi que fabricou a cadeira. Não conheço o fabricante, não sei a marca. Nunca fui na fábrica onde ela foi feita. Eu não sei se o plástico que ele usou é resistente o suficiente, é forte, é bom. Eu não sei se essa cadeira ficou ao longo de muito tempo exposta ao sol, por exemplo, e ressecou o plástico, ele ficou frágil, ou se ela tem algum trincado, eu não sei. Mas eu, sabendo que é uma cadeira, pelo fato de saber, eu não fico fazendo análises das hipóteses, se ela é boa, se não é, se a marca é boa, qual é a especificação de quantos quilos ela aguenta. Afinal de contas, eu peso 108 quilos. Será que se eu puser 108 quilos em cima de um objeto que pesa 3, será que os 3 quilos vão aguentar os outros 108? Eu não raciocino nesse sentido. Eu simplesmente me levanto, venho aqui e sento. E a cadeira aguenta, e eu estou sentado nela. Então, a fé, o que eu estou dizendo para você de uma forma muito simples, é um exemplo muito simples mesmo, é que a fé é como você sentar numa cadeira que você nunca tinha visto na sua vida. Você olha para ela, você sabe que é uma cadeira, mas você não sabe se ela está inteira ou não, se ela é forte ou não, se ela aguenta o seu peso ou não. Você simplesmente chega próximo dela e senta. Isso é um gesto de fé, porque você acredita de maneira incondicional na hipótese de que ela vai aguentar o seu peso. Eu tive uma experiência quando eu era mais jovem um pouco, né, um tempo atrás, na casa da minha mãe. Eu cheguei lá um período de férias que eu já estava mais pesadinho como estou hoje, e ao chegar lá tinha uma cadeira de praia colocada na garagem. E eu não me examinei a cadeira, simplesmente acreditei nela, e ao sentar nela, tinha alguma coisinha que não estava bem nela ali, trincadinha, algum problema, e ela espatifou, eu fui pro chão. Eu lembro de uma coisa, doeu bastante, isso eu lembro. Mas eu acreditei completamente que aquela cadeira aguentaria, suportaria o peso. Então, a fé é isso. A fé é você não pedir nenhuma prova,
nenhuma verificação científica, nenhum teste, nenhuma confirmação de hipótese. E você simplesmente dizer assim, eu acredito e eu vou sentar ali, vai dar certo. Então, quando nós discutimos fé, nós estamos falando de algo que não é objetivo, de algo que não é verificável, e nós cremos. Então, essa é a afirmação do dicionário. Não, eu nem trouxe para você nenhum componente espiritual aqui. Agora sim, Paulo, né, o apóstolo Paulo, São Paulo, ao escrever para a igreja que existia na cidade de Éfeso, lá na sua época, né, ao escrever uma carta para os Efésios, Paulo ele fala assim, que além disso, usem o escudo da fé. A fé ela é como se fosse uma proteção para o ser humano. Imagina, eu ficaria louco toda vez que eu fosse sentar numa cadeira se eu tivesse que pegar o certificado de garantia da cadeira, de quantos quilos ela aguenta. Né? Você chega no colégio, vai para a sua carteira, você simplesmente vai lá e senta. Você não pede para a direção do colégio, me entrega o certificado de garantia aqui de que essa cadeira aqui vai aguentar o meu peso, ou ela é adequada para o meu tamanho, coisas assim. Você vai lá e senta, acabou. Então, a fé, ela nos protege, de certa forma. Ela evita que nós fiquemos sofrendo com coisas assim. E o texto diz que ela é poderosa, né? A fé ela é um escudo para apagar setas inflamadas. O que são setas inflamadas? A gente precisa contextualizar um pouco. Paulo estava vivendo uma época em que não existiam armas de fogo, coisas assim. A guerra era travada através de lanças, flechas, espadas. O escudo era um elemento importantíssimo de defesa, né? Assim como um capacete ou a roupa, né? A armadura que os guerreiros usavam. Então, o escudo era fundamental. E aí, então, Paulo sabia que o inimigo ele usava lanças e flechas para nos atacar quando ele está distante de nós. E aí, ao lançar uma flecha ou uma lança, você precisa de um escudo para te proteger. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: às vezes você vai pensar coisas negativas a seu respeito, às vezes as pessoas vão agredir você, às vezes as pessoas vão detratar você, vão dizer que você não tem capacidade, que você não tem força, que você não consegue, mas é a fé que vai te proteger. É a fé que vai precisar proteger você. É a fé que vai estar junto de você. Né? O escudo ele vinha perto do corpo para proteger o corpo, proteger a cabeça, os órgãos vitais. Né? Então, isso é fé. Na sequência, eu quero falar um pouco aqui, eu vou interromper aqui o compartilhamento um pouquinho. Eu conceituei para você aqui agora fé do ponto de vista do dicionário, do ponto de vista cristão, né, do ponto de vista bíblico, do que Paulo escreveu na carta aos Efésios, mas nós precisamos entender que a fé ela é um complemento, ela completa outros conhecimentos do ponto de vista humano. O ser humano ele não é apenas espiritual, ele é espírito, mas ele é alma e é corpo também. E essa composição triuna, tripla, dentro do ser humano, ela é fundamental para que nós possamos entender aonde a fé se encaixa. E é a respeito disso que eu quero falar com você agora. Discutir um pouco essa frente, essas linhas do conhecimento humano. Logo no começo desse período de aulas online, nós discutimos um pouco sobre isso. Eu fiz uma aula completamente apenas para discutir o conhecimento humano. E o conhecimento humano ele é dividido em três grandes áreas. Três grandes áreas. Essas três áreas são a ciência, a filosofia e a teologia. E por mais que você não perceba, essas três grandes áreas, você estuda elas no colégio, na escola. A ciência, não somente na matéria de ciências, né, que vocês têm, que no futuro aí, quando vocês estiverem no ensino médio, ela vai estar dividida entre biologia, química, física, ela vai ter uma divisão. Não é somente ciência nessa matéria, mas a matemática é uma ciência. Ciência ela traz o conceito de conhecimento. E a ciência ela é difundida, ela é compartilhada de uma pessoa para outra. A filosofia é uma outra área do conhecimento humano. A filosofia discute questões de existência, de propósito, questões nessa situação, nessa circunstância. Vocês estudam filosofia no colégio. Não sei se, mesmo que você não tenha a matéria de filosofia, pode ser que você tenha, mas você vai estudar
conceitos filosóficos em matérias como sociologia, artes. Essas matérias elas transferem conhecimento filosófico, mesmo dentro da matéria de história, por exemplo, você vai discutir conceitos filosóficos, né, de modelo de pensamento, estrutura de pensamento, como que as pessoas pensam, discutem, né? Nós vemos ali em história, por exemplo, você vai ter um elemento filosófico quando você vê o período de escravidão, em que todo o mundo todo, né, os grandes países, os países conquistadores, né, os países principalmente europeus, eles praticaram a escravidão, né, comercializando pessoas da raça negra especialmente, ou índios, né, mas não, a escravidão ela não aconteceu apenas com negros, né, apenas com afrodescendentes, mas ela aconteceu com outras pessoas também, com outras origens, né, com outras pessoas de outras origens. Então, quando nós vemos isso, o ser humano sobrepondo um ao outro, isso são discussões filosóficas que nós podemos fazer. Se isso é certo, se isso é errado, qual a herança que isso tem hoje, como nós fazemos para vencer essa herança, que não é uma herança boa, né, da discriminação racial e tudo mais. Então, nesse sentido, a filosofia nos ajuda. E a teologia vai discutir exatamente o relacionamento da pessoa, do ser humano, com aquilo que é transcendental, com aquilo que é espiritual, na verdade, com Deus. Então, essas são as áreas do conhecimento humano. E essas áreas elas se refletem de forma que a ciência se reflete através da experimentação. Nós estamos vendo isso acontecer agora, vendo assim, né? Estou hipoteticamente falando, né? A ciência está pesquisando uma vacina para o combate ao coronavírus, ao Covid-19. Então, a ciência faz o quê? Ela desenvolve o produto, pesquisa in vitro, testa lá no laboratório primeiro, testa em animais, depois vai para testes em seres humanos. Tudo isso é experimentação, para que ela possa comprovar. Olha, está aqui, ó, cientificamente provado de que a vacina vai ser efetiva, vamos aplicar às pessoas. A filosofia ela discute aspectos relacionados à razão. Né? O que é razão? Razão é a sua mente, é o raciocínio lógico do porquê existir. Né? Shakespeare tem uma frase, né? Shakespeare não era exatamente um filósofo, ele era um escritor, mas tem muita filosofia colocada nos seus escritos. Né? Ele fala ser ou não ser, eis a questão. Então, o que é ser, o que é não ser, né? Se eu penso, daí tem outra frase filosófica, daí eu penso, se eu penso, logo eu existo. Então, se há pensamento, se há raciocínio, se há lógica, há existência humana. Então, a filosofia ela precisa ser estudada, né? Dentro das artes, na interpretação de uma música, de uma letra, na interpretação de uma pintura, na interpretação de uma escultura. A filosofia está por trás desses elementos. A teologia, por sua vez, vai discutir a crença humana, o que o ser humano crê. Lembra que fé é algo que não tem necessidade de comprovação. Então, o ser humano ele acredita em certas coisas que precisam ser estruturadas. E é aqui que a fé entra, é aqui que o nosso conteúdo entra. Lembra que eu já falei que o ser humano é feito de espírito, alma e corpo? Então, a ciência ela reflete questões do corpo, certo? A filosofia reflete elementos da alma e a teologia reflete elementos do espírito. Então, é isso que nós estamos discutindo. Por que é importante eu conceituar novamente isso? Esse conteúdo eu já ministrei bem no início das aulas online. Tem uma aula especificamente sobre esse assunto. Né? O tema da aula era conhecimento humano, e eu coloco esses 3 pilares aqui. Então, por que eu estou discutindo novamente? Porque nós precisamos reforçar o conhecimento que nós temos sobre a fé. E a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a prova das coisas que nós não vemos. Quando eu já falei isso com alguns de vocês em algumas aulas, eu gosto muito de estudar, de pesquisar assuntos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Né? Eu já li alguns livros, já li as histórias, gosto muito de ver os filmes. Tive a oportunidade por 2 vezes na minha vida de estar em locais que foram campos de concentração na época da Segunda Guerra. São locais muito terríveis, assim, de
e uma presença triste muito grande, né, onde a morte aconteceu com muita intensidade. Então, a primeira vez que eu estive, eu não tive nem vontade de tirar fotos. Eu tirei poucas fotos e eu me desanimei, assim, de tirar fotos, guardei a máquina fotográfica e eu entrei naquele ambiente, eu estava sozinho, eu não tinha ninguém, nenhum amigo, ninguém da minha família junto comigo, eu estava fazendo a visita completamente sozinho. E realmente foi uma experiência muito impactante para a minha vida. E uma coisa que me surpreende muito, todas as vezes que eu vejo, que eu leio ou que eu discuto questões relacionadas a campos de concentração, é que muitas pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, elas tinham um componente de fé que excedia a média dos outros. Elas tinham uma esperança, uma expectativa de que as coisas dariam certo. Elas tinham algo em si, assim, elas viam algo positivo naquele ambiente, mesmo com tanta dor, com tanta morte, com tantos maus tratos, com tanta doença perto, com tantos elementos prejudiciais. Então, por que que isso é importante para você? Por que que isso tem assim um elemento significativo no que eu estou falando? Porque a fé, ela é uma certeza de algo que você espera. Ela não vai provar efetivamente aquilo que você está crendo, mas você tem certeza de que vai ser assim. E o último slide que eu quero te mostrar aqui é que nós somos resultado daquilo que nós cremos. A fé, ela tem uma capacidade tremenda de interferir na nossa saúde, na nossa postura, na forma como nós vemos a vida, na forma como enfrentamos os nossos problemas. Essa aula, ela está sendo gravada aqui, talvez você assista ela depois, mas ela está sendo gravada no mês de setembro. Setembro nós comemoramos, não sei se a palavra comemorar é o certo, ou nós temos uma campanha alusiva à prevenção do suicídio. E o suicídio ele acontece exatamente quando a pessoa não tem esperança nenhuma. A esperança dela foi para o zero. Não existe esperança. Se não existe esperança, não existe fé. Quando existe fé, por mais que a situação esteja difícil, você tem esperança. E a esperança pode te levar a dar o próximo passo. Mas ela precisa estar sendo empurrada, impulsionada pela fé. Então tome muito cuidado nesse sentido, porque aquilo que você espera é muito importante para a sua vida. E a esperança ela tem como propulsor, como elemento principal, a fé. A fé é o que vai gerar esperança na sua vida. Então essa aula de hoje a respeito de fé, ela é muito importante para que você possa ficar seguro, ficar certo de que Deus tem algo especial para você, de que você tem uma identidade em Deus, de que existe uma genética de Deus na sua vida. Mas essa genética só é acessada, só é conquistada, só é transferida para você quando você crer. Se você não crer, você vai deixar essa genética guardada, desativada. Ela vai ficar ali num cantinho, como se estivesse dentro de uma gaveta, existindo, mas sem ação. Então, para que ela possa agir em você, você precisa disparar um processo chamado fé. Crer que aquilo que Deus fez é verdadeiro, que foi Ele quem te criou, que foi Ele quem te formou. Ele te criou e formou a imagem e semelhança dEle. Eu tenho certeza disso, que você possa ter essa convicção também. Que Deus abençoe muito a sua vida e essa aula possa ter te ajudado a entender um pouco mais alguns elementos importantes aí a respeito da sua vida, a respeito do seu dia a dia, a respeito daquilo que você vê, a respeito daquilo que você vive e que você possa ter fé de que Deus está a seu favor, de que esse escudo de fé vai proteger você contra pensamentos negativos, coisas ruins, coisas que não querem o seu bem, que a fé possa proteger a sua vida em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a você. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Ele permaneça cuidando e guardando de você e que você permaneça abençoado em nome de Jesus. Amém.